nosso bem maior é vida, nosso bem maior é vida. Bom dia, me chamo Marina, estou aqui com meus colegas Pedro, Laiane e Marcos. Estamos para apresentar um episódio do nosso podcast, Visão 360, para falar sobre o tema rede social e os impactos das redes sociais, da saúde mental dos jovens. E nossos convidados de hoje são Técio Ramon e Adeilma. Ele também já realizou vários trabalhos sobre o tema do programa de hoje. O senhor poderia se apresentar um pouco e falar sobre a sua carreira? Então, bom dia, gente, a todos e a todas. Primeiramente, quero agradecer aqui pelo convite, certo? É um enorme prazer e satisfação estar aqui participando do podcast Visão 360 da Escola Constantino Faria Castro. Prazer saber um orgulho saber que os nossos alunos, já foram meus alunos, Henri e Alan, estão desenvolvendo essa proposta. Me chamo Técio Ramon, sou professor da ESEI, jornalista José Leal Ramos, há 16 anos. E venho aqui hoje, nesse dia, conversar um pouco com vocês sobre os impactos das redes sociais na saúde mental dos jovens. Bom dia, meu nome é Adeilma, eu sou psicóloga. Queria agradecer imensamente o convite de vocês para tratar sobre esse tema que é tão atual, né? Cada vez mais atual, e é um tema que já me chama muita atenção desde o tempo da faculdade, inclusive é o tema do meu TCC, que é essa relação das redes sociais com os problemas de saúde mental, e é uma preocupação já há um tempo, e cada vez a gente vê que está aumentando essa preocupação em tudo. Então é muito importante essa iniciativa de vocês de quererem falar mais sobre o assunto. Senhor Técio, o que o senhor pensa em relação ao cenário atual sobre esse tema que vem sendo muito debatido nos últimos dias, que é o impacto das redes sociais na saúde mental dos jovens? Bem, também não me apresentando por inteiro, eu sou professor de filosofia e eu venho como filósofo aqui fazer algumas provocações, né? Primeiro, antes de eu adentrar nessa pergunta, uma questão que a gente tem que salientar é a questão das gerações, né? No âmbito dos estudos sociais existem uns conceitos que são a geração Baby Boomers, a geração X, a geração Y, a geração Z e a geração Alpha. Então vocês fazem parte da geração Alpha, que basicamente são aqueles que nasceram de 2010 para cá. Então, quais as características dessa geração? Principalmente essa questão de serem hiperconectados, né? Existe um conceito nos estudos sociológicos e filosóficos que é o conceito de nativos digitais. Por quê? Porque vocês já nasceram nesse ambiente digital. Vocês são a primeira geração em que com 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vocês já tiveram, as gerações passadas tiveram acesso a brinquedos. A geração de vocês já começam a ter acesso às ferramentas tecnológicas e isso acaba impactando diretamente no processo formativo de vocês, ok? Então, é por isso que o primeiro passo dessa nossa conversa é contextualizar, para evitar essa ideia de que vocês, há um discurso às vezes de criminalizar ou de julgar os meninos porque usam esses equipamentos, quando na verdade vocês foram vítimas desse sistema que empurraram os celulares e outros aparelhos tecnológicos no processo formativo de vocês. Pergunta? E esse contexto, isso que o Técio falou, assim, é bem real, porque a nossa geração, né, Técio, a gente já veio ter acesso, acho que já na adolescência, a nossa mentalidade já estava mais formada, né, a gente já sabia qual caminho trilhar mais na internet, o que é que a gente podia ver, o que não podia. E a criança hoje, desde que nasce, desde bebê, a gente vê muito isso, é uma realidade hoje. Desde bebê, os pais já colocam as crianças no celular, na frente do celular, na frente de uma televisão. A criança não tem, porque a criança, nós, enquanto crianças, a gente já nasce com esse dom de saber brincar, né? Ninguém aprende a brincar. A criança já nasce sabendo brincar, né? E foi tirado isso das crianças.
As crianças hoje, ela não tem mais o direito de brincar, até por parte é uma questão de segurança, mas nas cidades grandes os pais não confiam, não querem deixar os filhos na rua. É um meio de deixar a criança mais em casa, de manter segura, achando que está segura, né? A gente acha que está segura dentro de casa, mas ali nas redes sociais, na internet, acontecem crimes a toda hora, a todo momento, sabe? E esse contexto, isso está levando muito ao adoecimento mental, muito, e provavelmente vai aumentar cada vez mais essas questões, esses estudos, porque são estudos, diariamente estão sendo levantados estudos sobre isso. Segundo a reportagem divulgada pelo G1, o Brasil tem mais de 121 milhões de usuários conectados à rede e é um dos 5 países que a pessoa fica por mais tempo na vida virtual, chegando a ficar 9 horas e 32 minutos em conexão com aplicativos e ferramentas de trabalho. Vocês acreditam que esse aumento tem relação com o aumento de problemas mentais como estresse, insônia e ansiedade? Sim, de modo decisivo. Segundo os dados estatísticos, nós somos o país mais ansioso do mundo. Nós temos uma alta taxa também de pessoas depressivas, e isso tem a ver diretamente com esse estilo de vida que vocês foram obrigados a seguir, certo? Por quê? Porque o comprometimento do senso de comunidade de vocês é diferente do nosso, né? Vocês foram ambientados a ficarem sós, né? As gerações passadas tinham um âmbito de comunidade, de coletividade maior, né? Se você ver essa imagem aqui, ó, as gerações passadas, elas tinham o hábito de se reunir na sala, certo? Geralmente os momentos de assistir novela, de fazer refeição, eles eram na coletividade, certo? Isso aqui era uma cena muito comum na época dos pais e dos avós de vocês, que era se sentir na sala para juntos conversar, assistir TV e tudo mais. Vocês já são mais a geração do quarto, né? Que é essa geração que se isola, né? E fica dentro do quarto, achando que aquele aparelho vai te dar esse senso de coletividade, certo? Então isso é uma cena muito comum nos dias de hoje, de crianças, adolescentes isolados nos seus quartos. As pessoas acabam também que automaticamente se isolando em seus respectivos cômodos na casa, e aí isso gera, o resultado disso são altas taxas de problemas relacionados, de doenças relacionadas à saúde mental. Sem dúvida, há uma correlação entre as doenças mentais e os transtornos mentais, no caso de ansiedade, depressão, suicídio, automutilação e as redes sociais. Tanto, não só as redes sociais, mas como as tecnologias em geral. Ainda não foi definido, os estudos ainda não apontam se realmente, se existe, se esses transtornos estão aumentando por causa disso, ou se as pessoas que estão mais dentro da internet, que têm essa dependência nas redes sociais, se elas já teriam uma tendência a desenvolver esses transtornos. Entendeu? Porque uma pessoa que tem ansiedade, que não quer interagir com outras pessoas, que não quer, provavelmente ela já tem algum tipo de transtorno que em algum momento da vida vai desenvolver. E as redes sociais, assim, é muito cômodo, né? Porque nas redes sociais você só conhece as pessoas que você quer, você só conversa com as pessoas que você quer, você é o que você quiser ali, ninguém vai conhecer seus defeitos, porque a gente não mostra os nossos defeitos na internet, né? A gente só mostra o que é bom. Então, pode ser que já houvesse essa propensão a ter algum tipo de transtorno. Mas com certeza, assim, na minha opinião, é indiscutível essas taxas de ansiedade, transtorno como ansiedade, o que tem aumentado com as redes sociais. Até por conta do que a gente vê nas redes sociais. É como o Técio falou, a gente sentava para assistir uma novela, né, Técio? A gente esperava, tinha essa questão de esperar o outro capítulo. Hoje em dia a gente não espera mais. Se a gente gosta de um famoso,
tudo. O que é que a gente faz? A gente passa o dia inteiro vivendo a vida dele, não é? A gente não tem isso de, só vou ver no programa de televisão esse cantor, quando aparecer no programa de televisão, né? Hoje em dia não. Hoje em dia, se você gosta de determinado artista, você passa a vida inteira ali seguindo aquela pessoa, né? E isso com certeza aumenta muito. Você não sabe mais esperar, você não tem mais isso de ter que esperar, você quer viver, quer passar o dia inteiro ali e acaba te prendendo. A rede social acaba te prendendo mesmo. Se você não tem outras coisas para fazer, se você não trabalha, se você não tem ciclos de amigos que saem para conversar, se todos ficam assim, então provavelmente você vai ficar também preso na internet. O que vocês acreditam que faz parte desse meio digital que prejudica o psicológico do jovem? Principalmente fora isso que a Deilma já falou, existe um conceito na filosofia que é a questão da subjetividade, que é o quê? Quem eu sou, certo? A grande questão é que a ideia de subjetividade, o nosso eu, ele depende de um olhar externo, que é o que a gente chama a questão primeiro da visibilidade. A gente precisa muito estar sendo visto, certo? Vamos lá, vou fazer até uma pergunta para botar vocês mais na conversa. Quando eu digo que tem um restaurante bom, quando eu digo que tem um ambiente bom, qual é a primeira coisa que eu faço para ver se aquilo é bom? É olhar o quê? A rede social daquele. Às vezes até tem pessoas que têm um bolo bom. Aí a pessoa diz, olha, teu bolo é muito bom, teu restaurante é muito bom, mas falta mostrar. Porque hoje só vale se for visto. Os times de futebol hoje, eles têm que ter o time funcionando, mas eles têm que ter uma rede social para mostrar que está funcionando. Então isso vale para todos os aspectos. E aí tem uma filósofa, Mariana Chauí, que diz que essa ideia de subjetividade, quem eu sou, depende muito do olhar do outro, né? E aí vem a questão do like, das curtidas. Eu posto um conteúdo. Se não tiver tanta interação, tanta curtida, eu vou lá e tiro. Porque não é o que eu estou achando. Eu preciso do olhar do outro. E essa questão dessa validação externa, ela é muito complicada. Porque a psicóloga vai falar bem mais sobre isso. Você quando passa a depender do olhar do outro, fica bem mais complicado você fortalecer a sua autoestima, o seu eu, a subjetividade tem a ver com o seu eu. A grande questão é que o nosso eu, ele hoje depende muito do olhar do outro. E depender do outro é muito complicado. Se você ver essas imagens aqui, ó, essa imagem aqui, se eu não ver os equipamentos, eu nunca vou saber que é uma academia. Mas as academias hoje, elas têm que ter bons aparelhos, têm que ter bons instrutores, mas ela tem que ter muita... o que é que tem que ter numa academia, além de aparelho e de instrutor? Precisa ter o quê? Ela precisa ter muito espelho, ela precisa ter muita luz, ela precisa ter um Wi-Fi. Qual o sentido de um Wi-Fi numa academia? Aí você vai dizer, não, é porque... não. Enquanto você está malhando, você não é para estar fazendo nada. Certo? Mas, na academias de hoje, só vale se eu for fazer um bom treino e tirar foto para postar, para mostrar. Então, por isso que ela diz, só vale, se tem até um dizer, né? Só vale se postar, certo? Então, essa ideia do nosso eu, isso vale para outros espaços de socialização, certo? Como festa, um churrasco, né? Como é que funcionava os churrascos nas festas na nossa época? E todo mundo, e as nossas companhias, elas se bastavam, né? Ela tá toda de conversa. Mas hoje, se tu chamar aí para um churrasco, uma festa, você vai dizer, tem Wi-Fi. Por quê? Porque você não aproveita mais o momento, porque só vale dizer se eu tô na festa, se a festa é boa, se eu for visto, certo? E outra coisa que prende muito nas redes sociais, Técio,
Eu não sei se vocês já ouviram falar em dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que é produzido no nosso cérebro e está ligado à busca do novo. A gente quer sempre algo novo, quer se sentir bem, de bem-estar. E onde é que a gente encontra muita dopamina? Na academia, fazendo exercício físico, mas tem nas redes sociais a dopamina ela é instantânea. Aqueles vídeos curtos que a gente vê de 15 segundos e 30 segundos, aquilo prende a nossa atenção e gera uma produção de dopamina. Só que é muito rápido. Acaba, pronto. Você quer cada vez mais. Você quer produzir essa dopamina, essa sensação de bem-estar, de ver o novo, de sentir esse prazer. E os algoritmos, eles sabem muito bem como prender nossa atenção, né? Basta que vocês, por exemplo, se alguma coisa interessa a vocês, algum tema que interesse a vocês, para as meninas, moda, alguma coisa do tipo, para os meninos, futebol, ou música, qualquer coisa. Se o algoritmo percebe que você se interessa por aquela coisa, basta alguns segundos para você ficar parado naquela postagem. Só vai aparecer aquilo para vocês, não é? Não fica aparecendo direto. Então, isso acaba prendendo a nossa atenção e a gente se interessa e quer ver cada vez mais. E quando você vê, você passou horas lá no celular, né? E provavelmente não viram nada de interessante, nada que você não soubesse já, porque você já sabe daquele assunto, mas é só o que vai aparecer para vocês. Então, essas tecnologias sabem muito bem como prender a atenção, principalmente dos adolescentes, e como liberar essa dopamina, que é instantânea. Então, já foi feito até um estudo, com um alemão que realizou esse estudo com um macaco. Ele pegou esse macaco, ensinou o macaco a sentar lá na cadeira, aí ensinou o macaco, começou a dar um suco pro macaco, que macacos gostam muito de um tipo lá de suco, deu um suco ao macaco, e ensinou a ele que quando aparecesse uma luzinha, ele ia ter que apertar um botão pra vir o suco, sabe? Foi feito muito tempo de treinamento até ele entender que quando aparecesse a luz, ele apertava o botão e alguém trazia o suco pra ele, sabe? E foi colocado eletrodos no cérebro do macaco e percebeu-se que quando a luz acende, existe uma explosão de dopamina no cérebro dele, sabe? E quando ele aperta o botão e vai tomar o suco, quando ele está tomando o suco, a dopamina praticamente já desapareceu. Então o que é que se entende daí? Quando a gente vê alguma coisa, o nosso cérebro explode de dopamina. Se você vê no nosso tempo era comercial, por isso era mais difícil. A gente via um comercial de alguma coisa. Eu preciso disso, né? Aí de repente até passava. Mas se você tá lá na internet, vê alguma coisa que te interessa, que te chama a atenção, uma comida, por exemplo. Você, preciso dessa comida agora. Aí você vai, pede, tem o iFood hoje, tem outros aplicativos. Você pede aquela comida. Às vezes quando chega a comida, você nem tá mais com vontade, né? Mas quando você viu, aquilo despertou um desejo muito grande em você. Foi a dopamina que explodiu no seu cérebro e fez você fazer aquele pedido. Às vezes de compras, existe muito hoje essa compulsão por compras, né? Que a gente vê, eu preciso comprar isso. Compra quando chega, provavelmente a gente não vai usar o que a gente comprou, né, Marina? Né, Ariana? Às vezes nós mulheres compra por impulso. Os meninos com certeza têm outros impulsos também, mas é essa questão da dopamina, que está muito ligada a essa nossa, ficar preso nas redes sociais mesmo, sabe? Sem conseguir sair. Vocês acreditam que casos como a série Adolescente estão presentes no nosso dia a dia? Então, e muito, né? A série Adolescência foi uma série que impactou muito, né? Lançada no Netflix no início do ano. E ela impactou muito porque chamou muita questão em relação a muitas questões, né? Sobre o uso das telas, né? O uso das tecnologias, a gente vê muito ali o conflito do protagonista, né? Era uma criança, era um adolescente, mas que por N questões, né? Até por vulnerabilidades, acabou que a gente não reconhece aquela criança. Ela é impactante, é forte, porque justamente essa geração hoje, o fato de vocês terem outros meios de socialização acaba fazendo com que os pais, mas acabam que não conhecendo tão bem os filhos como antes, certo? Por quê? Porque se você pega um celular com 4, 5 anos, vai ter pessoas do mundo externo ensinando coisas para vocês que antes do advento da internet, da tecnologia, não se tinha.
certo? Antes você era muito espelho do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus primos, aquelas pessoas com quem você brincava, mas hoje tu tá numa rede social conversando com uma pessoa de outro local, com outro pensamento, com outras ideias, certo? Então isso acaba aqui favorecendo. Além dessa questão, apareceram, tem vários temas ali que também dá pra gente discutir. Um deles são esses aqui, ó. Preste atenção, já ouviram falar nesses emojis aqui? Algum? Vocês já viram algum? Né? A série também traz a questão das redes sociais, a questão da masculinidade, certo? Do ódio, da aversão contra a mulher. Ora, a gente acha que é coisa de outro mundo, a série, às vezes a gente acha que esses materiais audiovisuais, eles não existem, mas um dia desse, em uma escola pública aqui, eu acho que foi no Ceará, uma turma de meninos acabou que agredindo uma menina até matar, certo? Então isso aconteceu aqui perto da gente, aqui no Brasil. Por quê? Porque a série também traz essas discussões de que nós meninos, somos ensinados a não gostar e a violentar as mulheres. E isso, mais na frente, vai dar em quê? Qual o grande problema que vem sendo noticiado hoje no nosso país? Que vocês ouviram em relação a isso? Quais grandes questões que apareceram, infelizmente? O que é que vocês viram nas redes sociais nos últimos dias? Além do caso do menino lá da Bica, que é outra questão também sobre questão da saúde mental, questão da negligência do Estado. Muitos casos de quê? Feminicídio, certo? Aqui, se for pra gente listar, tiveram vários. Então, o que é o feminicídio? O assassinato da mulher pela condição dela, por ela ser mulher. Morreu por quê? Porque era mulher. Por exemplo, não estou dizendo que bandido tem que morrer, mas quando ele diz morreu um bandido, aí morreu por quê? Porque era bandido, porque fez alguma coisa errada. Mas o feminicídio não tem isso. Morreu por quê? Porque era mulher. Apenas pela questão do gênero. E na série tem apareceu essa discussão sobre machosfera, sobre esses grupos que oprimem mulheres, que têm discurso de ódio contra as mulheres, berinjela, representação do órgão sexual masculino, cabeça de pedra, exaltação alegada, superioridade intelectual dos homens, comprimido, referência ao Red Pill, o movimento antifeminista que cultua o machismo, bomba, símbolo da turma incel, celibatários que culpam as mulheres por sua solidão, vermelho é amor, rosa é interesse romântico e roxo desejo sexual. Bandeira vermelha, sinalizador de opiniões e comportamentos inaceitáveis. Então, se vocês já viram algum, é claro que depois da série, muitos deles acabaram aqui desaparecendo também, mas esses emojis eram utilizados justamente em conversas com crianças e adolescentes. Então, por isso que esse cuidado daquilo que você consome, daquilo que você assiste, daquilo que você tá na sua rede social, porque as crianças desde cedo vão aprendendo a não gostar das mulheres. Os meninos vão aprendendo a ter ódio, não é apenas não gostar, é ter ódio, aversão às mulheres, e aí lá na frente vai vir os reflexos disso. Ok? E outra coisa que chama muita atenção na série Adolescência é esse desconhecimento dos pais em relação aos filhos. Aquela criança que era doce, que os pais viram brincar, a partir daquele momento, quando acontece tudo, para eles aquilo não aconteceu. O filho deles nunca seria capaz de praticar aquele ato, né? Mas justamente é isso, essa participação nesses grupos, nessas comunidades, desafios, que eu acho que vocês já ouviram falar muito dos desafios que sempre, com crianças, existe muito esses desafios. Alguém tá lá no grupo, eu desafio você a fazer isso. Começa com desafios bem simples, né? Até chegar, já ouvi muitos casos de suicídio, de assassinato, coisas desse tipo. E essas pessoas estão muito presentes nos jogos também,
além desses grupos que Tess falou aí, mas nos jogos. Começa lá com um jogo online, de repente ele começa a desafiar, e adolescente gosta muito disso, né? De desafio, se alguém te desafia a fazer uma coisa, eu tenho que fazer, porque fulano me desafiou a fazer. Né? E a gente vê muito isso na série também, esse comportamento do ódio contra a mulher, do bullying também, que aparece na série, né? Que é uma questão, assim, bem atual mesmo. Isso sempre existiu o bullying, mas hoje a gente não está sabendo mais lidar com o bullying, né? Sempre existiu o bullying, né, Tess? Não, sempre existiu, mas hoje a gente se sente muito vulnerável. Qualquer coisa nos atinge muito, né? E isso talvez porque a gente não soube, as nossas emoções não foram bem trabalhadas na infância, a gente passou por alguns episódios de ansiedade, de estresse, e sempre que alguém vem dizer alguma coisa de você acaba levando aquilo, achando que aquilo é a realidade, né? A gente acaba internalizando esse tipo de comentário. Hoje em dia a gente não sabe mais conviver com o que as pessoas pensam da gente, né? A gente não sabe quem a gente é. Aí o que as pessoas dizem, a gente acaba acreditando naquilo. E nesse caso da série é bem chocante mesmo esse final da série, né? Porque você realmente chega um momento que você não acredita que aquela criança tenha feito aquilo, né? Como é que essa criança pode ter feito? Não, você espera que no final não seja outra coisa, mas é uma coisa muito, muito realista, sabe? Nós falamos muitas vezes. É só uma olhadinha rápida. E quando vamos ver novamente, já se passaram horas. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. Então, como a Dayon já tinha mencionado, né? A questão do neurotransmissor, né? A dopamina, que é o neurotransmissor relacionado pelo prazer, né? Ela acaba sendo diretamente impactado com esse formato de tecnologia então por isso que há a nomofobia, né? Que é o medo de ficar desconectado, certo? Eu acho que vocês já passaram por isso, de repente, antes você ia para um canto, você olhava se você estava com sua roupa, chave de casa, chave do carro, a carteira. Mas hoje em dia, a primeira coisa que você organiza e que sente falta é do celular. Até porque o celular também acaba ocupando o espaço de outras várias coisas que a gente carregava. Certo? De uma calculadora que você precisava, de uma máquina para tirar uma foto. Hoje em dia, no aparelho celular, ele serve para tudo, menos para ligar, que foi a finalidade básica dele. Então, isso causa uma certa dependência, porque a gente precisa muito dessa ferramenta. Como ela atinge esse neurotransmissor, a questão da dopamina, a questão do prazer, por isso que o vício em telas em redes sociais é relacionado a outros vícios, como droga, como outras coisas que impactam diretamente na dopamina, acabando levando para que a gente fique cada vez mais conectado. E essa questão do novo, né, de não ter tolerância para esperar, certo? Nós fazemos parte hoje de uma sociedade que não espera mais nada. Você está vendo um material, quando dá 2 segundos, se você não gostou, você passa. Se você não gostou, você passa. E aí os algoritmos vão mostrando o quê? O que é que você gosta. Se você vê um conteúdo por 30 segundos, ele entende que você gostou daquilo. Então ele começa a mandar só aquilo para você, certo? Então essa não capacidade de esperar leva a uma sociedade muito apressada, certo? Muito cansada, e aí, qual a consequência disso? As doenças mentais. Não é à toa que, fora os casos que hoje são mais diagnosticados, que é um avanço, mas quais são as doenças do momento? Quais são as doenças que mais aparecem? Ansiedade, depressão, TDAH, TOD e outros transtornos mentais que, por conta dessa imersão social nessas tecnologias, acabam deixando a sociedade mais doente em relação às questões mentais. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a geração de 70, 60, quando vinha nascer uma criança, ela
Tinha-se um tempo onde nem um enxoval você comprava, porque você não sabia de jeito nenhum se era menino ou menina. Aí foi aumentando, depois a geração começa a saber, com 6 meses, 8 meses, se era menino ou menina. Então tudo isso tem uma expectativa, tudo isso tem uma espera. Hoje em dia você está grávida, você vai lá, faz um exame e você já sabe que vai ser menino ou menina. Ninguém quer esperar mais nada. Outro sintoma, né? Sim, chá de revelação. Mêsversário, certo? Antigamente você tinha aquela doce espera de esperar um ano para ter a sua grande festa. Mas hoje em dia é um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E aí eu não estou dizendo que é errado, estou dizendo que a sociedade acabou se transformando nisso. Quando a criança completa um ano, ele já teve 12 festinhas de um mês que mostrem isso. A sociedade não quer mais esperar um ano para completar o aniversário. Isso das festas. Você vai a uma festa hoje, na quinta você tem que postar o TBT da festa que você foi semana passada, certo? Então é isso, gera isso, e isso acaba, a consequência clara disso é esse adoecimento mental. E uma coisa que você falou, Técio, essa questão de fazer festa, de onde você for, você tem que postar, isso acaba prendendo muito nossa atenção, né, nas redes sociais. Tudo a gente faz para os outros, a gente não faz mais nada pra gente curtir, porque a gente se sente bem. Às vezes a gente tá ali, a gente nem gosta de estar naquele local, mas a gente quer mostrar para as pessoas que a gente vai também. Se é um exemplo muito claro disso foi o Morango do Amor, né? Que eu não provei, não cheguei a provar, mas todo mundo tinha que provar, porque aquilo virou um vício, todo mundo tinha que participar daquilo, né? Porque senão você ia estar por fora. Por que você não provou ainda, né? Todo mundo já provou. E você, além de provar, você tem que mostrar para as pessoas que você está provando, né? E essa questão das redes sociais, que você falou também do vício, você não consegue mais ler uma matéria grande, um texto grande, né? A gente não consegue. A gente vê um texto, você se interessa por aquele texto, quando você vai ver, é um texto um pouco grande, não quero ver isso. Vai procurar o quê? Um resumo, um vídeo de 15 segundos que resuma o que é que aconteceu, não é? Então, essa questão de você não ter mais foco, você não consegue mais manter sua atenção, sua concentração, isso vem atingindo cada vez mais os jovens, porque a gente não consegue mais estudar para uma prova, né? E se você vê, você coloca o celular ali do lado. A todo momento você olha, vê se chegou uma notificação, né? E isso vai fazendo que nossa atenção a gente não consegue mais manter a atenção em nada, né? A nossa atenção dura muito pouco, a questão da dopamina. Você vê, pronto, já passou, já quero outra coisa, né? E isso tem prejudicado muito e abalado muito a nossa saúde mental, né? Porque a questão dos estímulos também, esses vídeos curtos que a gente, isso é uma enxurrada como chama? Dos nossos neurotransmissores. Você não consegue mais ficar sem aquilo. E às vezes a gente vai vendo os vídeos, acha que aquilo não está influenciando em nada. Só que quando a gente vai dormir, a gente não consegue dormir. Por quê? Porque o nosso cérebro absorveu tudo aquilo, mesmo sem a gente saber, foi absorvido. Todas aquelas imagens, todos aqueles vídeos que a gente viu, e a gente não consegue se desligar das redes sociais. De vez em quando a gente não consegue dormir, aí pega o celular, olha, sem saber que aquilo está piorando mais a nossa situação, o nosso sono, né? E tudo isso tem prejudicado muito, porque uma pessoa que não dorme direito, no outro dia ela vai estar cansada mentalmente, não vai conseguir se concentrar também, a ansiedade vai estar assim, a flor da pele, qualquer coisa te tira do sério, né? O estresse. E isso a gente não sabe, mas provavelmente vem do celular, das redes sociais. Conforme a psicóloga Karina Seixas de Oliveira, nas causas comuns da dependência das redes sociais é possível listar baixa autoestima, a insatisfação pessoal, sentimento de tristeza prolongado e falta de afeto, que os indivíduos tentam preencher, como as curtidas. O diagnóstico de dependência é clínico, com base no relato do exame mental. O que vocês acham sobre a busca por validação social e felicidade estar associada ao ambiente digital?
A palavra felicidade, né, ela foi pensada lá na Grécia Antiga por um filósofo grego chamado Aristóteles, que se você perceber bem a etimologia, a palavra felicidade, ela significa feliz mais, qual outra palavra que vem? Feliz mais cidade. Então a ideia de que eu só era feliz se a minha cidade, se o meu coletivo fosse. Porque a felicidade, ela cada vez mais ganha contornos individualistas. Então não estou preocupado com a felicidade dos outros. E o grande problema é que as redes sociais nos colocam reféns primeiro de estarmos felizes sempre. Certo? É cobrado que a gente, quando você vê uma pessoa um pouco cabisbaixo, diz, rapaz, vamos lá se levantar. Tem para que você está triste? Tem, né? Acho que a psicologia vai dizer que nós somos seres humanos em que ora estamos felizes, ora estamos tristes, ora estamos alegres, ora estamos com raiva. Só que a sociedade foi criando essa ideia de que teríamos que ser felizes sempre e a todo momento. E como a Dayane já falou, as redes sociais elas trazem muito essa ideia. Porque lá é um cenário de vidas felizes, né? É a festa que eu vou, é o evento que eu vou, é algo que eu adquiri. Então a gente acaba achando que todo mundo que está ali está sendo feliz, e aí quando pega eu ou vocês num momento de tristeza, acaba que dizendo, olha, só eu tô triste. Por quê? Porque quando você vai para a rede social, todo mundo só está mostrando momentos felizes, certo? E isso nos coloca um refém disso. E aí essa necessidade de sempre estar sendo feliz e acaba que levando a essa outra necessidade de validação. É aquilo que eu já falei. Eu só sou feliz se o outro curtir, comentar, postar. Acho que vocês veem os artistas que vocês escutam, né? Se eu disser, tem uma coisa boa lá, não sei aonde, você vai atrás de um número de seguidores para ver quantos seguidores aquele artista ou aquele ambiente tem. Por quê? Porque só é bom se houver essa validação externa do outro. Nem o morango do amor. Não, aqueles morangos eram os vendidos nas festas de padroeira, né? Quando a gente era criança. E, enfim, durante um tempo você pegar aquilo era se você estava sendo atrasado, brega, né? Mas aí a sociedade ela cria esses desejos momentâneos para que, e aí como eu vejo todo mundo fazendo, e como eu vejo curtida, como eu vejo comentário, como eu vejo engajamento, que é o conceito que se usa hoje, eu também me sinto na obrigação de fazer. O morango do amor ainda é bom porque é barato, mas isso vale também para iPhones. Todo mundo tem, todo mundo compra, porque ninguém posta outros celulares quando compra. Vocês já perceberam isso? Meu celular é esse Xiaomi. Vocês já viram alguém dizer? Não, geralmente a postagem é quando você compra o iPhone, certo? E aí eu não estou interessado no aparelho, não é o aparelho. Porque o aparelho da Apple, ele de repente tem algumas limitações que o outro não tem. Mas é a ideia de ter um iPhone. Então imagina só, eu estou no meu dia triste, eu estou um pouco entediado, eu estou com algum problema pessoal, aí eu vou para onde? Para a rede social. Quando eu chego na rede social, fulano comprou um iPhone, ciclano comprou um, ciclano comprou outro. Qual o meu sentimento? De querer ter um iPhone. De querer ter um iPhone. Se eu não posso, fico mais triste ainda. Porque passa a ideia de que todo mundo tem, menos eu. Então por isso, desse perigo, isso vale também vocês, as redes sociais de vocês, principalmente o Instagram, vocês são muita geração já de pouca postagem no feed, né? Vocês postam mais no Stories. Por que vocês postam mais no Stories do que no feed? Porque mais gente vai ler que é postou. Isso. E outra coisa, a ideia de que tudo hoje é passageiro, Stories ali, você posta uma coisa, no outro dia acaba, certo? E uma coisa também relacionada à autoestima, certo? Muitos perfis de vocês não tem mais nenhuma foto.
Você pega um perfil de uma pessoa da geração, da nossa geração, aí tá lá, cheio de fotos dizendo quem aquela pessoa é. Os perfis de vocês não tem mais foto. Por quê? Porque a sociedade acabou estabelecendo isso, que tudo é passageiro, que tudo é momentâneo. Minha foto também não precisa ser vista por todo tempo. E sem falar na questão da autoestima. Porque um dos motivos de vocês não postarem tanto, e contraditoriamente, é a questão da autoestima. Para você ver, nós somos uma geração mais velha, nós somos mais velhos, mas a nossa autoestima, ela não depende tanto dessa validação dessa geração que vocês estão imersos. Então a gente acaba aqui postando mais. Vocês, como precisam da validação, vocês no sentido de geração, vocês postam. Se não tiver muita curtida, eu vou lá e tiro. Então eu acabo ficando um refém dessa validação externa. Consequentemente, a minha ideia de felicidade, ela vai ficando cada vez mais inalcançável. Autoestima tem destruído bastante o psicológico, principalmente das mulheres, né? Porque quando a gente chega nas redes sociais, a gente vê mulheres perfeitas, bonitas, que frequentam só lugares bons, né? E a gente se vê, meu Deus, meu corpo não tá legal, olha o corpo dessa mulher. Então a gente vai atrás de procedimentos, ou então uso de filtros, que quando a gente vê a pessoa, a gente não vai reconhecer, muitas vezes a gente nem reconhece, né? A gente vê aquela pessoa no Instagram, quando você vê pessoalmente, de tanto filtro que a pessoa usa, pra que isso? Justamente para conseguir curtidas, porque aquilo dá a ideia de afeto, que você é querido, que você é bonito, que as pessoas te veem, te enxergam como você quer ser visto, né? A gente acaba usando muito esses filtros porque a gente é o que quer que as pessoas vejam na gente, né, Tessie? E acontece muito isso, de quando você não tá com aquele corpo que você acha, que você julga ideal, você vai em busca de procedimentos, você vai fazer coisas, a gente vê muito a questão da bulimia, da anorexia, que são transtornos também que atingem principalmente as mulheres, em busca desse padrão de beleza que foi estabelecido pela sociedade. Então tudo isso faz a gente ter essa visão de felicidade, de que se nas redes sociais a gente tem muito amigo, então, às vezes a gente nem tem amigos, mas nas redes sociais a gente é perfeito, a gente tem muitos amigos, nossa vida é perfeita, não é? E quando sai dali, existe esse vazio, essa questão de o que é a felicidade. Eu sou muito feliz quando eu estou nas redes, e isso também prende a nossa atenção nas redes. É o que faz também que a gente fique viciado nas redes sociais, porque lá todo mundo só vê o que é bom na gente, né? E quando você sai, você vê, não tenho isso, tal pessoa é assim, tem um iPhone, eu não tenho, e você tem essa ideia de infelicidade, de que você não é feliz. Mas o conceito de felicidade é muito mais amplo, é muito subjetivo também, não é? O que é felicidade para mim pode não ser para você. E tudo isso, as redes sociais distorcem muito a nossa visão de felicidade, de afeto, de amizade. Infelizmente é o que está acontecendo na nossa geração. E o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um basta, ver o que é que está prejudicando nossa saúde mental, ver que aquilo não é tão bom pra gente, não é a nossa realidade, a vida das pessoas, as pessoas também não são felizes o tempo todo, como a gente vê nas redes sociais, do jeito que a gente demonstra que é, e muitas vezes a gente tá triste, as outras pessoas também acontece a mesma coisa. Então você tomar consciência disso, já é muito importante, para você dar um basta nisso. Até porque vocês logo vão chegar na idade adulta, vão ver que tudo isso às vezes é um pouco supérfluo também, mas por enquanto a gente tem que tomar consciência disso, sabe? De que a gente não é aquilo que as redes sociais mostram, que aquelas pessoas também não são aquilo o tempo todo. Eu afirmo que as redes sociais são extremamente importantes para os dias atuais. Elas possibilitam uma maior interação entre as pessoas do mundo todo, sendo rica em informações e de fácil acesso para toda a sociedade. Claro, se usado de maneira saudável e consciente. Como vocês acreditam que os jovens e demais pessoas podem fazer um uso mais consciente dessas ferramentas digitais? Então, sendo bem prático, tem algumas regras, né? Primeiro, estabelecer limites claros para você mesmo. O que é que eu quero? Qual o significado da rede social na minha vida, certo? Desativar notificações, certo? Você está fazendo uma coisa, você está estudando com a prova.
se você vai ajudar com o celular do lado, se você não desativa, todo momento vai chegar uma notificação. E esse momento em que tu para aqui para ir para cá, acaba te perdendo todo o fio da meada em relação aos estudos, certo? Envolver-se em atividades alternativas, não tem segredo. É buscar atividades práticas coletivas, é brincar, é correr, é jogar, aprender algum instrumento musical, certo? Que está faltando muito, essas habilidades sociais, comunicativas e emocionais de vocês estão em falha justamente por conta disso. Que vocês cresceram de repente dentro de um quarto. Então, quanto mais vocês aprenderem a estar com pessoas, vivenciando momentos, certo? Mais isso tende a melhorar. E uma estratégia prática, nessas redes, todas elas têm aplicativos de monitoramento, que você definir quantas horas você usa por dia. Não é algo também de eliminar, porque hoje a gente não vive num mundo tão tecnológico, tão conectado, que a gente não pode viver sem essas ferramentas, mas tem como a gente ter um controle saudável do uso das mesmas. Exatamente isso. E eu tenho uma técnica, pelo menos para estudar, Técio, eu queria compartilhar com vocês, deixar o celular em outro compartimento da casa. Não deixar nem desativar, deixar desligado. Porque se você, de repente o telefone toca, aí você vai lá, aí volta. Mas se tá em outro compartimento, você já tem essa dificuldade. Chega lá, vou ter que ligar o celular, vai demorar, aí voltar pra cá, eu não vou conseguir mais estudar. Então se você tem a ideia de ficar distante, que você não vai conseguir pegar o celular mais fácil, isso ajuda muito também. E essa questão de monitorar o tempo que você está nas redes sociais. Se você pega o celular, tem como você ver as horas que você ficou no celular, né? A gente às vezes vai ver, tá 4, 5 horas ou até mais. Adolescentes passam até 9 horas no celular, né? Se você monitorar isso, quanto tempo eu tô aqui? Quando você vai ver, você perdeu o dia todo e não fez nada, né? E isso de monitorar, de quando chegar aquele tempo, você deixa o celular, vai fazer outra atividade, pedir para alguém vir avisar você, vir te chamar, até os amigos mesmo, pedir para os amigos não te deixarem tanto tempo no celular, vamos fazer outra atividade, tudo isso é muito importante. O tempo passou muito rápido e estamos chegando ao fim do nosso vídeo. Agradecemos a Deus e a Técio por ter aceito o nosso convite e também agradecemos a vocês, ouvintes, o tempo da atenção. Até o próximo episódio. Não, só agradecer, certo, pelo trabalho, agradecer aos professores, aos cuidadores pelo trabalho, a vocês por terem se engajado na proposta. E eu encerro, eu fico muito feliz em estar nessa escola já, atuei aqui como coordenador pedagógico da EJA no tempo, e fico feliz pela evolução e pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, que eu acompanho. E uma frase de um filósofo israelense, ou Harari, que diz o seguinte, para vocês entenderem, e nunca mais esquecerem dessa frase. Quando, na sociedade capitalista, quando você não paga pelo produto, é porque você é um produto. E o documentário Dilema das Redes traz muito essa ideia. Então vamos lá, vocês pagaram quanto para usar o WhatsApp? Vocês pagaram quanto para usar Instagram? Vocês pagaram quanto por esses jogos que tem aí? Milhares. Então, quando você não paga pelo produto, é porque você é um produto, somos nós. Então, o produto todas essas plataformas digitais somos nós. Eles usam da gente para que a gente possa servir aos interesses econômicos dele e a consequência disso é sociedade cada vez mais doente mentalmente e é isso que a gente tem que tentar sair desse ciclo. Okay? E eu queria deixar aqui, já que a comunidade acredito que vai ter acesso, deixar um alerta, principalmente para os pais de vocês, para os pais de crianças, principalmente. Porque o que a gente tem visto com esse advento da internet e das redes sociais é uma enxurrada de diagnósticos de TDAH, de autismo,
que muitas vezes nem é. Provavelmente, muitas vezes, claro que tem, claro que existe, sempre existiu, mas essa questão desse diagnóstico tem que ser muito bem avaliada. Não é numa consulta, não é uma vez indo no psiquiatra, ou duas, ou no psicólogo que você vai ter um diagnóstico. Tem que ser muito bem avaliado, porque o que está acontecendo é um vício em telas. Crianças, bebês que estão desde muito novos na frente das telas. E o que é que vai acarretar? Dificuldade de manter contato visual, atraso na fala, questão de atenção, de concentração, de sociabilizar, que a criança não vai socializar tendo esse vício em telas, e isso muitas vezes é confundido com o TDAH e com o autismo. Então é o que a gente está vendo muito, que muitas vezes o que a criança tem é um vício em telas, que pode ser revertido, mas com a ajuda dos pais. Mas nós, como pais, muitas vezes a gente delega a nossa responsabilidade de estar com a criança às telas, né? A gente está ocupado, está fazendo uma coisa, está fazendo outra. Deixa ele ali no celular que ele vai ficar quietinho. Mas criança não é para ficar quieta, né? Criança é para brincar, criança é para pular, para correr, para se machucar, né? E a gente acaba achando que a criança está quieta. Aí, quando chega na escola, a criança é de outro jeito. Aí, o que aconteceu? Em casa ele é muito quieto, mas você vai ver, a criança passa o dia inteiro na frente de uma tela, né? Não tem como ela ficar agitada. Então, a atenção dessa criança vai ser prejudicada, a concentração, essa criança não vai saber brincar com outras crianças, não vai querer nenhum outro, vai chorar, vai ficar irritada, vai ficar agressiva. Muitas vezes a gente teve muitos episódios de agressividade, e tudo isso acaba confundindo os profissionais que vão avaliar essa criança. Então, vocês, adolescentes, tomem consciência disso, que os pais de vocês tomem consciência e passem também a ver mais o que vocês estão vendo na internet, o que é que vocês estão sentindo. Procurem saber o que é que vocês estão sentindo em relação ao que vocês estão vendo, e principalmente com as crianças, porque a gente ainda pode mudar esse cenário, né? E queria agradecer muito a vocês, viu, por essa iniciativa, e que continuem, não desistam, que o ano que vem continuem a fazer mais podcasts, que é muito bom para toda a população. Nosso bem maior é vida, nosso bem maior é vida, nosso bem maior é vida. E aí, Márcio, chega mais no compadre.